Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react. Mas antes de começar, primeiro o link é na descrição, papai. Meu canal de rap, isso mesmo. Eu tenho um canal de rap de música de anime. Vai no primeiro link da descrição, confere o último som que eu lancei. Rap do Senpai para Nagatoro. Mas eu também tenho um rap do Ayana Koji para Karuizawa. Quer saber como ficou? É só entrar no meu canal e conferir esse som do Ayana Koji. Cara, vocês não vão se arrepender em ouvir esse som. E se você gostar, se inscreve, porque agora vamos reagir bastante a esse canal aqui do Peralta Mark BR, que é um canal que fala mais sobre esse anime de Class of the Elite, o anime do Nakoji, né papai? Ayana Koji. Vamos ver aqui esse vídeo, uma ameaça para Ayana Koji. Conheça Ishigami Kyo. O cara tem que ser B10 e para peitar o Ayana Koji, o cara tem que ser hype. Vamos ver aqui já. Salve galera, Perotão aqui, espero que vocês estejam bem. No videozinho de hoje vamos falar sobre um dos prováveis protagonistas do terceiro ano de Class of the Elite. Hoje vamos contextualizar o nosso querido Ishigami Kyo. Vou falar porque que eu acredito que ele pode ser um belo do antagonista no ano 3 para o nosso querido protagonista. Sem mais rolar, vamos trocar uma ideia sobre esse personagem que tem um potencial absurdo, bora lá. Bom, a primeira aparição do personagem na obra ocorreu lá no volume 9 do primeiro ano de uma forma super misteriosa. Basicamente, o Kiyotaka recebeu uma ligação no meio da noite que ficou muda durante boa parte do tempo e que foi encerrada após a voz misteriosa. Baixou aqui, peraí, vou botar uma pausinha aqui. Voltamos com o volume mais alto. Pronunciar o nome completo do protagonista. Por muito tempo ficou um mistério sobre quem seria essa pessoa, entretanto, lá na metade do segundo ano da obra a gente descobre que era realmente o Ishigami. Inclusive isso daqui é algo que confunde muita gente até hoje, porque o Ishigami nesse momento ainda não estava matriculado na escola, então as pessoas se questionavam como que ele conseguiu entrar em contato com o Kiyotaka. Só que o Kinugaza ele já tinha deixado essa dica lá no volume 4.5 do segundo ano. O que acontece? A gente tem uma interação entre a Hoshinomiya e a Horikita, logo após a Horikita ter trocado ideia com o Ishigami. Nessa interação, a Hoshinomiya diz que já tinha visto esse garoto há muito tempo atrás na escola, provavelmente se referindo ao período em que o Kiyotaka recebeu aquela ligação. E aí, como que o Ishigami teria acesso à escola? Muito provavelmente através do Tsukishiro, que estava assumindo como diretor interino naquela época. Como o Ishigami tinha muito respeito pelo Ayano Koji Sensei, ele queria conhecer logo, ter o primeiro contato com o filho dele, o Kiyotaka. Então isso aqui ficou muito confuso na época, mas o Kinugaza já tinha deixado ali as evidências dele como sempre, né? Ou seja, em resumo, essa primeira aparição do personagem foi super misteriosa e a gente só foi saber que era ele bem mais pra frente na obra. A questão é que a primeira aparição mesmo, entre aspas, né, do personagem que a gente sabe que é ele, ocorreu lá no volume 4.5, numa interação entre ele e a Horikita. E esta interação foi a responsável por gerar um grande hype em cima do personagem, porque foi através dela que nós descobrimos a grande capacidade acadêmica do personagem, estando acima até da Sakaya Nagi, para vocês terem noção, e também que ele era nada mais nada menos do que o líder da classe A do primeiro ano. E ainda nessa interação a gente tem um vislumbre do nível de percepção do personagem, da capacidade de manipulação, quando ele colocou a Horikita no meio que numa sinuca de bico durante essa interação entre eles. E tudo ficou ainda mais sus, aumentou ainda mais o hype do personagem com a questão da caligrafia. A gente já sabe que caligrafia trabalhada é sinônimo de White Rune. A caligrafia dele estava num nível muito avançado, próximo da do Yagami e do Kiyotaka, então esse personagem ganhou muito hype na época devido a essa super introdução que ele ganhou. É claro que logo em seguida a possibilidade dele ser do White Rune foi praticamente descartada quando a e-book fala que ele não tinha um físico muito avantajado, que era característico dos alunos do White Rune, ou seja, ele não estava no mesmo nível físico de Kiyotaka, Yagami e Shika, em outras palavras. E devido principalmente a algumas falas do Kanzaki que deram a entender que ele e o Ishigami já tiveram contato fora da escola. E mais pra frente, obviamente, foi confirmado que o Ishigami realmente não era da Sala Branca. Enfim, a questão é que a gente pode aproveitar essa deixa do Kanzaki e falar sobre algumas falas do personagem com relação ao Ishigami, onde ele expressa as principais características do Ishigami pra gente, inclusive o Kinugaza pode até ter dado uma dica sobre uma possível aliança ou até rivalidade entre a Horikita e o próprio Ishigami mais pra frente na obra, mas vamos lá. Nessa interação entre ele e a Horikita, além de falar ali das capacidades do Ishigami, que ele era um gênio acima da média e já estava liderando a classe dele, ele fala de algo muito interessante. O Ishigami ele é indiferente com quem é indiferente para ele,
ele é completamente fiel aos companheiros dele, com o que ele considera importante, e ele é implacável com o que ele considera o inimigo. Em outras palavras, pelo bem ou pelo mal, o Ishigami só se interessa por quem é seu inimigo ou quem é seu aliado. Do contrário, ele não tá nem aí. Só que o que é interessante, quando ele se despede da Horikita, ele diz que a reencontraria novamente no futuro. Em outras palavras, ele já classificou a Horikita como um desses dois extremos. Ou ela é sua inimiga, ou ela é sua aliada. Novamente, o Kinugasa plantando as sementezinhas, com certeza vai ter alguma relação entre os dois, seja de rivalidade ou de aliança, quem sabe, para possivelmente tentar bater o Kiyotaka no futuro da obra. Avançando um pouco com relação ao enredo do personagem, nós tivemos duas situações interessantes, a segunda muito mais. A primeira envolveu lá o festival esportivo, quando o Kiyotaka tá com a Sakayanagi conversando lá, e o Ishigami aparece na porta, né? A gente ainda não sabia a identidade dele, e ele revela que se ele acha que já derrotou os planos do pai dele, ele tá completamente errado. Isso daí provavelmente foi para colocar um senso de urgência no Ayano Koji e começar a plantar sementes da possível expulsão do Yagami, que é o segundo evento que a gente vai comentar agora. Basicamente, ele foi o grande responsável pela expulsão do Yagami lá no volume 7 do segundo ano. Claro que o Kiyotaka fez 90% do serviço, mas os 10% que ele aplicou ali foi fundamental. Afinal, o Kiyotaka só se mobiliza para fazer algo se é realmente essencial para os planos dele ou se de alguma forma ele está correndo algum tipo de risco. Como o Yagami ainda não estava tentando expulsar ele, ele acabou ignorando o Yagami, só que nesse processo o Yagami estava ferindo todo o entorno, inclusive poderia estar ameaçando até mesmo os companheiros que são importantes para o Ishigami, como a gente já sabe, né, como foi apresentado do personagem. Então, para acabar com toda essa bagunça que o Yagami estava causando, o que o Ishigami fez? Ele sabia de todo o entorno do Kiyotaka, as relações dele com a Kei e a Satou ali no meio, e através da percepção dele, ele concluiu que a Satou seria o elo mais fraco dessa relação e onde ele poderia explorar para conseguir a ajuda do Kiyotaka. Com isso em mente, o que ele fez? Ele entrou em contato com a Tsubaki de forma secreta, ele não se revelou para ela, isso daqui é importante, e falou que o Yagami era o principal culpado pela expulsão de um cara da classe dela. Com isso, ele aconselhou a Tsubaki a entrar em contato com a Satou, que seria esse elo mais fraco, e atrair a garota com a história de que podia ajudá-la a conseguir a expulsão da Kei para que ela pudesse ter a chance dela com o Kiyotaka. Isso que aconteceu lá no volume 6 do segundo ano. Posteriormente, após ter conseguido atrair a Satou, que provavelmente se arrependeu nesse meio do caminho em ter considerado em expulsar a Kei, que acabou se tornando a melhor amiga dela mais pra frente, a Tsubaki não deu mais opções para ela e começou a pressionar muito. E aí nessa brincadeira ela acabou soltando o nome do Yagami. E aí é nesse momento que o Kiyotaka percebe que a Satou tá meio estranha, ele deve ter tido uma interação importante com ela, e aí nessa brincadeira ela deve ter falado ali, cuspido o nome do Yagami, motivando o Kiyotaka a ter que acabar com ele de uma vez por todas. E aí, aproveitando sobre essa expulsão, queria até abrir uma aspas, que é bem interessante a forma como tudo aconteceu, porque o Kiyotaka não necessariamente tentou expulsar o Yagami, né? Ele só armou toda uma estratégia para que a pessoa que fosse culpada acabasse sendo atraída. O Yagami ter sido atraído é como se ele mesmo tivesse se entregado. Isso é bem interessante, cara. E aí, para finalizar esse evento, a gente tem uma coisa muito interessante. Fica implícito pra gente que se o Ishigami tentasse lidar diretamente com o Yagami, ele provavelmente teria muitas dificuldades. Talvez nem garantiria que ele fosse expulso. Então, para minimizar esses riscos, né, ele acabou utilizando o Kiyotaka. Isso é interessante porque esse evento, junto com o evento lá que ocorre no volume 0 do personagem, talvez mostre pra gente como funciona o modus operandi dele. Basicamente, ele seria uma pessoa super versátil. Ora ele aplicaria um plano mais calculista, ora ele seria mais ardiloso, ou seja, ele não se importa muito com os métodos, ele não quer provar nada. Ele só tá interessado nos resultados finais, se aquilo que ele deseja vai ser atingido ou não. E claro, com a menor consequência possível. Para isso... Esse cara é tipo uma versão do Ryu Yen. O carinha lá que o Yanako assim, dessa porrada aí, cara. Muito massa, aquela luta, tu é doido. Mas tipo, tem a personalidade dele. Ele não importa o meio, ele vai fazer aquele, tá ligado? Pelo menos o que eu tô entendendo. Ele vai ficar escondido, vai planejar tudo através das sombras, nunca vai se mostrar. Se necessário, sim, ele vai se expor, vai ficar numa situação mais vulnerável, como foi lá no volume 0. Não se importa em estar numa situação onde ele será esnobado, né, pelos outros. Ele vai usar todas as armas disponíveis para ele, né, do que ele pode fazer para conseguir o resultado final. Ele não vai chegar lá, não vai bater de frente com o Kiyotaka fisicamente, não vai chegar e bater de frente psicologicamente com o Kiyotaka, não. Ele vai ficar nas sombras, vai se fazer de vítima, vai usar tudo que ele tem a seu favor para conseguir os seus objetivos. Ele é tipo um Ryu Yen com a personalidade do Yanako, tá ligado? Ele é aquele cara que não importa o que ele vai fazer, mas ele é tipo o Yanako, que é aqui, ó, na dele, por trás dos panos, sem ninguém saber que é ele. Então acho que ele tem essas duas personalidades, esses dois personagens. Primeiro, eu acho, né? Não sei. Vamos ver. Por fim, nós temos também essa conexão entre o Atsuomi, que é o pai do Kiyotaka, com o Ishigami.
A gente descobre que ela aconteceu lá no volume 0, quando a Tsume estava fazendo aquela festa para atrair investidores para a Sala Branca, e dentre esses investidores estava ali o pai do Ishigami, que também era um empresário bem sucedido, né, já era bem de idade. E é nesse evento que a gente descobre um pouco da ardilosidade do Ishigami, mesmo com tão pouca idade, ele se fez de vítima ali para atrair toda a atenção dos adultos e resolver a situação em que o amigo dele estava envolvido, né? Ele que resolveu toda aquela situação do monólogo do Kanzaki. E aí, nessa brincadeira, a forma como o Ishigami resolveu toda aquela situação chamou muita atenção do Atsume, que começou a ver muito potencial no garoto. A questão é que, apesar de não ter ficado muito explícito como o Ishigami acabou ficando tão próximo assim do Atsume, apesar deles terem tido aquela interaçãozinha nesse volume 0, ficaram implícitas algumas coisas. Por exemplo, você tem ali a interação entre o pai do Ayano Kuji e o pai do Ishigami, e ele fala do grande potencial que o garoto teria até para assumir o controle da empresa Ishigami, e mais do que isso, se o Ishigami decidisse ser um político, o Atsuome, que é o pai do Ayano Kuji, receberia ele de braços abertos. E aí qual que é a questão aqui? O pai do Ishigami ele já era uma pessoa muito velha. O que a gente poderia deduzir é que provavelmente ele veio a falecer e quem acabou ficando com o Ishigami ali para treinar ele, que prometeu que receberia ele ali no mundo político, seria o Ayano Koji Sensei. É claro que isso seria muito mais dedutivo, mas explicaria essa relação mais próxima entre os dois personagens. A partir disso, provavelmente, eles acabaram vivendo juntos durante um tempo e o Ishigami criando esse afeto pelo Ayano Koji Sensei, esse respeito que ele tem. E é interessante que o Ayano Koji Sensei aparentemente tem essa confiança no Ishigami por ter colocado ele nessa posição de monitorar ali, pelas nossas teorias, né, o Kiyotaka, essa espécie de gerente para essas provas que o Ayano Koji Sensei tem colocado pro Kiyotaka nessa escola. Dito isso, eu tenho grandes expectativas pelo Ishigami na obra, não só porque o Kinugasa está tendo um trabalho para fazer essa introdução do personagem, introduzindo ele no primeiro ano e depois colocando mais destaque para ele no segundo, além também, claro, das relações com pessoas importantes da série, como também a própria capacidade que ele demonstrou. O pouco que a gente viu, a gente já pode traçar alguns paralelos. Por exemplo, a gente pode traçar um paralelo muito interessante com a Sakayanagi. O Ishigami ele pode estar no mesmo nível ou, quiçá, ser superior a Sakayanagi. Se você parar para pensar, assim como a Sakayanagi, o Ishigami é tido como um gênio por todos que estão ali em volta dele, né? O que implica que, na teoria, ele não seria tão inferior a ela, e academicamente, inclusive, segundo o OAA, ele é até superior. Só que, além disso, a gente tem a questão da liderança. A Sakayanagi ela é um sinônimo de classe A, porque a classe A não funciona sem ela. O exemplo disso é o festival esportivo. Quando eles conseguiram tirar a Sakayanagi, eles venceram fácil. E além disso, ela não governa a classe dela com nenhum tipo de afeto e confiança. Ela apenas enxerga eles como ferramentas, como objetos, igualzinho o Ayano Kuji. Por outro lado, o Ishigami, além de ser tão gênio quanto a Sakayanagi, mostrar a mesma ardilosidade da personagem, ele ainda tem algo que é comum da Ishinose, que ele governa através da confiança, da empatia com seus colegas. Como foi dito ali por todo mundo na maior parte do tempo, ele é uma pessoa que é muito fiel a seus companheiros, então eles também têm uma confiança nele. Consequentemente, ele teria a assustadora combinação de ardilosidade da Sakayanagi com essa empatia e confiança e capacidade da Ishinose em fazer todos trabalharem pelo bem maior. Afinal, todos confiam nele, né? Então essa, de fato, seria uma combinação assustadora do personagem. Claro que é muito cedo para falar ainda do personagem, tem muita coisa que ainda é especulação, mas o que ele apresentou, a gente consegue vislumbrar essas duas características absurdas dessas duas líderes, né, que é a ardilosidade e essa confiança que ele tem nos companheiros, conseguindo unir todos pelo bem maior, né, fazer com que eles trabalhem ali juntos pelo bem maior, com base na confiança, o que é extremamente importante e eficaz também, né. Bom, galera, então é isso. Essa é a minha opinião sobre o personagem. Acho sim que ele vai ter um papel muito interessante, principalmente devido ao que o Kinugasa tem preparado para ele, né, ao longo desses volumes anteriores. Vou ficando por aqui, falar aí o que vocês acham do personagem. É isso, valeu e fui. Cara, esse personagem parece bem interessante, né, pelo que esse cara falou aqui, pá. Pô, ele é um dos caras mais inteligentes, de acordo com esse OA aí, né? E tipo, ele é mais inteligente que essa baixinha aí. Se eu não me engano, essa baixinha foi que... Não sei se foi ela que ameaçou o Yanakoji, dizendo que sabe que ele veio da Sala Branca. Eu não tô lembrado, sei que foi na segunda temporada ou foi a terceira. Eu não sei, eu acho que só tem 2 temporadas. Eu acho que foi na segunda temporada. Cara, mas muito massa mesmo. Esse cara deve ser bem interessante. Vamos ver se vai ser bem trabalhado, né? Pô, como eu disse, ele tem uma personalidade assim. Ele disse as personalidades de 2 meninos. Eu disse 2 homens aqui, como o Rui Wen, né, que é aquele cara que não mede esforço para fazer, quiser o que ele quer, ele vai fazer, não importa o que aconteça, ele vai fazer. Acho que ele tem um pouco disso, com um pouco do Ayanakuji também, que ele é bem cauteloso, não gosta muito de se mostrar quem é, mas como ele falou, ele tem
uma certa confiança, as paradas assim. Eu acho que tem mais a cara desses personagens aí que ele falou mesmo. É bem interessante esse personagem. Bem interessante. Vamos ver se pá, se tiver terceira temporada. Eu não tô ligado, não tô acompanhando muito, mas não sei quando é que vai ter, ou se vai ter terceira temporada, não sei. Mas é só aguardar e é isso aí, papai. E não esquece, primeiro o link na descrição do meu canal de rap, vai lá, confere. O último som que eu lancei, confere também o som que eu fiz do Ayana Koji para Kara Uizawa. Só ir no primeiro inscrição, confere aí lá e se inscreve pra gente bater a meta de 1K, tá bom? Valeu e até o próximo react.